Olá, Tília. Muito obrigada de Olá, você estar aqui, da sua disponibilidade. Você está em Viena. Agradeço muito o seu tempo, a sua vontade de estar colaborando aqui com o nosso projeto. Nós eu vamos que estar agradeço. falando sobre a educação sensorial. E a educação sensorial é um projeto que eu estou lançando e que eu incluí que educação sensorial tem a ver com a nossa fisiologia do destino, porque o nosso sistema nervoso define muitas coisas aqui na gente, e isso determina um comportamento que determina um destino, por isso a fisiologia do destino. Eu estou fazendo essa série com vários especialistas, você como especialista da comunicação, já deu masterclass aqui para a gente, que foi maravilhosa, eu aprendi muito sobre comunicação com você. É. Como seria, né, o teu ponto de vista a respeito desse assunto. Mas antes eu vou pedir para você se apresentar, por favor. Obrigada, Glaucia, muito obrigada. Na verdade, é uma grande oportunidade estar aqui, não só porque o tema é importantíssimo, acho assim, interessantíssimo, importantíssimo, mas também por estar me comunicando novamente com você. Já tem tanto tempo que a gente não se falava que eu estou com bastante saudade. Então, Também. neste caso, é win-win-win, a situação de ganha, ganha, ganha. O meu nome é Tília, como você falou, Tília Stingler Vasconcelos Guedes. Eu moro aqui na Áustria já tem mais de 30 anos. Já estive também nesse período, nesse meio tempo no Brasil. Eu estudei aqui, fiz várias coisas, entre elas economia, informática e tenho o doutorado em comunicação, ciência da comunicação. E comunicação é onde eu estacionei o meu cavalinho, né, digamos assim, né, que é a hora, o âmbito onde eu mais gosto de pesquisar. Eu tenho vários artigos também nesse meio, com esse tema, comunicação, management e comunicação interpessoal em empresas. Então, hoje em dia eu trabalho numa universidade de ciências aplicadas aqui em Viena, que tem o foco em comunicação e management, e estou no departamento de economia digital. Então, o meu foco é na comunicação digital, hoje em dia. Então, tem Entendi. muito a ver também com o que a gente vai falar Ok. hoje, mesmo se não, no primeiro Exatamente. momento, né? Olha, e como tem, né? Isso. Então, assim, o assunto seria, né, a dimensão sensorial, o sentir, o poder estar num lugar diferente da mente e das emoções. Como é esse mundo sensorial para você? Steve Porges, na teoria polivagal, fala de neurocepção, né? Que esse é o sentido da neurocepção. E eu tenho trabalhado muito com isso no sentido, eu fiz um vídeo com a prática da presença, 21 exercícios, onde a gente consegue entrar nessa dimensão, nesse campo. Isso autorregula o sistema nervoso. E o que eu tenho muito apreço é que é um novo lugar. Nós Sim. estamos descobrindo um novo lugar para estar, que isso não existia, né? Então, a gente está entendendo que pode ficar fora das emoções, fora do mental, e num lugar mais no sentir sensorial. E isso autorregula emocionalmente, fisiologicamente, isso traz paz, isso traz conexão com a nossa essência. É um lugar absoluto, maravilhoso, e é de graça, é só você parar e fazer, né? É só você parar e se sintonizar. Como é isso para você, Tília? Como É, você... esse, Na verdade, assim, o que você está falando aí, eu acho que é interessante porque é um movimento mundial, né? Tem vários métodos que cada vez mais estão vendo essa parte. E eu até gostaria de falar sobre isso também, porque aqui eu acredito que você falou, podemos fazer isso sozinhos. Sim, podemos, mas eu acho que tem que existir primeiro uma orientação. Não é uma coisa que você aprende num dia e no dia seguinte está fazendo. Aqui eu É uma tenho prática, né? é É uma uma prática. prática, e eu acredito sim que é necessário acompanhamento no começo, pelo menos. Assim, por quê? Porque nós estamos acostumados com o que estamos sentindo, estamos acostumados a também sobrepor outras coisas, outros assuntos, outros temas.
temos estratégias para lidar com isso de uma forma que a gente não ouve o que o corpo está falando. E eu acho que o acompanhamento no começo é muito importante para a gente começar a perceber, começar a desenvolver essa sensibilidade, né, para o que o nosso corpo está querendo dizer. Exatamente, por isso que eu fiz o vídeo. Eu fiz um vídeo onde as pessoas podem adquirir o vídeo e tem 21 dias diferentes, de exercícios Isso, diferentes para ela acompanhar e construir o hábito e o padrão. É isso. exatamente por isso que eu fiz o vídeo. Isso. E aí, assim, mesmo assim, eu acredito que se quem tiver a oportunidade, é legal ter um acompanhamento. Assim, eu tenho aqui, que eu faço aqui, que me ajuda muito, é um método Greenberg, que eu acho que no Brasil é bem pouco conhecido. O Greenberg é um senhor, Avi Greenberg, ele é de Israel. Ele ele mas desenvolveu um método que aqui é bem conhecido nesse meio tempo, que é parecido aí com isso que você faz, mas só que é diferente no como é que é feito. Ele é com acompanhamento, você deita numa maca e a pessoa, você tem que ficar quase todo nu, né? A pessoa você vai contando o que te dá, o que for que estiver acontecendo na sua vida que você não está lidando bem com aquilo ali, e essa pessoa é treinada para observar quais são os mínimos movimentos que acontecem no seu corpo, quais são as tensões mínimas que acontecem, e você Interessante. começa, aí com aquele feedback, você começa assim, a entender como é que o seu corpo reage, quais são esses mínimos detalhes que vão fazendo com aquela dor, né? Normalmente quem vai para esse método é porque está sentindo alguma dor crônica, e aí você aprende a saber quais são essas situações que acontecem, que o seu corpo reage dessa forma e que acaba fazendo aquela dor crônica. E aí, com o tempo, aquilo você vai aprendendo a lidar com aquilo até sumir. E realmente já muitas coisas eu consegui curar, assim, né? A Entendi. ideia é a autocura. Sim. E realmente tem essa onda assim no mundo, eu acho, agora, que está começando a descobrir esse o potencial que nós temos como ser humano de mudar a nossa realidade, né? De uma certa Então, e forma. aqui eu já vou colocar a primeira pergunta, porque tem tudo a ver com o que você está falando. Qual o valor de sentir a vida sensorialmente para você? Eu acho isso interessante porque, assim, eu acredito que a pergunta poderia também ser ao contrário, né? Qual seria o valor da vida sem senti-la sensorialmente? Sensorialmente. É, é, eu acredito que para a gente conseguir viver a vida como nos foi proporcionado viver, quer dizer, nós como seres humanos temos os dois lados, não só dois lados, nós temos infinitos lados, mas um principal é a razão, o outro é o corpo, né? Nós temos a possibilidade de observar nossos sentimentos, de observar o que nós estamos sentindo, o que nós estamos vivenciando nesse mundo. Eu acredito que como digamos assim, o propósito do peixe é nadar, o propósito do ser humano é raciocinar sobre aquilo que ele vivencia, né? É o único, é o superpoder do ser humano como animal, né? Todos os outros não conseguem ter esse discernimento que nós temos sobre o que está acontecendo e mudar essa nossa realidade. Então, eu acredito que essa grande possibilidade que nós nos fomos dados, né, de poder refletir sobre isso, poder mudar a nossa situação, também pode ser, no caso, se a gente não usa, acaba sendo uma armadilha quase, porque a gente começa a deixar levar e o nosso cérebro, nossos pensamentos, nossos costumes acabam não querendo ou não deixando portas para que nós tenhamos mais uma forma, digamos assim, de observar a vida, né? A gente vai só pelos aqueles caminhos que a gente está acostumado, que a gente sabe que ali é o mais seguro, porque estamos acostumados, não porque realmente seja, mas é que é aquilo que a gente conhece, né? E eu acredito que essa nova era, essa nova onda, era, não sei como chamar, ela é muito importantíssima para a gente nos colocar no nosso lugar como ser humano nesse mundo, né? De
tanto raciocinar, ver quais são as possibilidades, conseguir mudar o que nós conseguir mudar de uma forma que nós racionalmente e pelo nosso corpo sabemos que pode ser para um lugar melhor, né? Então, eu acredito que esse é o futuro. Então, se nós tivemos um grande tempo na humanidade que nós tivemos que nos adaptar à natureza, de uma certa forma, com vários reflexos, com várias ações que a gente eram impensadas, eram só para sobreviver, nós temos a chance hoje de refletir sobre essas ações e construir o nosso próprio caminho. Não, né? A gente já fez tanta coisa com a natureza para para adaptar a natureza às nossas necessidades. Agora é começar também a adaptar as nossas necessidades para a nossa realidade atual, né? A gente não precisa mais correr do leão. E você nos ensinou na Masterclass que nós somos o único animal que consegue nos ver de fora, né? Quer dizer, é um lugar que o animal, mesmo mamífero, não consegue, que o ser humano é o único animal que consegue ver de fora. E isso é entrar nesse campo da percepção, né? Por isso eu fiquei pensando muito em você nessa entrevista. Sim, é uma coisa que até hoje não se consegue ser nem provada, nem falsificada cientificamente. É algo que a consciência, né? Essa consciência de que nós estamos fazendo algo. O interessante é você ver pacientes que tiveram em situações completamente, por exemplo, loucura, num surto psicótico, num surto esquizofrênico, que eles conseguem, depois de terapia, depois do processo também de medicamentoso, etc., conseguem lembrar do que estavam fazendo, refletir sobre aquilo ali. Conseguem saber exatamente daquela situação o que eles estavam sentindo, o que eles estavam vendo, o que eles estavam raciocinando. É uma coisa assim muito doida, né? Como é que eles sabem? O que sabe se naquela hora tudo aquilo era real, né? Então, esse mecanismo, existem vários... Parte de nós que sabe, né? Que parte de nós que sabe isso? Que parte de nós? Essa é a consciência. Os cientistas fazem várias pesquisas sobre isso, inclusive porque querem, na pesquisa sobre a inteligência artificial, essa questão da consciência é muito importante. O que é, né? Como fazer, como simular a consciência. E fazem várias pesquisas sobre isso. Até hoje não se tem respostas realmente, digamos assim, palpáveis para que possa lidar ou construir algo parecido. Mas tem um experimento muito interessante que eles pegaram um monge, que inclusive europeu, que ele foi aprender a meditação no Tibete e tal, e ele aprendeu a sair de si, né? E essa consciência, ele ficava como morto, quer dizer, você está com todos aqueles aparelhos ali, ele deitado ali, ele consegue ficar num nível que você quase não consegue distinguir se o cara está vivo ou morto. Todas as ondas cerebrais dele somem. E ele depois, totalmente consciente, depois quando ele acorda, ele sabe quando ele vai acordar, o que ele vai fazer, qual é a hora que ele vai acordar. Então, ele acorda na hora que tem que acordar, tá? Ele fala o que aconteceu quando ele estava nesse estado, né? E não tem nada que possa ser medido no cérebro dessa pessoa nesse estado. Então, assim, nós não conseguimos medir ainda o que é a consciência. Não tem nada funcionando nesse corpo, a não ser um pouco de respiração e o coração e a circulação, né? De resto, está tudo ali parado, não tem nada para poder ser medido. Eu acho interessantíssimo isso. Então, nós temos esse algo que nós não sabemos, que não conseguimos também observar em outros animais, é o que eu disse, que a gente não consegue observar em outros animais. Pode ser que exista, a gente não consiga observar, né, de fora, mas nós não conseguimos observar esse tipo de digamos assim, superpoder em animais, né? Então, essa possibilidade que nós temos está sendo cada vez mais investigada e a gente está cada vez mais
achando caminhos de conseguir realmente usufruir dela, né? Não é necessário a gente virar um monge. Sim. E de que forma que essa supercapacidade, essa percepção, essa sensorialidade pode aumentar a nossa qualidade de vida? Olha, dessa forma, assim, que a gente está conversando aqui. Além do que, eu diria que nós também nós temos, nessa época, agora, nessa onda que nós estamos vivendo agora, nós temos não só essa grande consciência, esses grandes novos fatos que estamos conseguindo com a ciência, nós também temos muita gente indo para o caminho contrário, que é completamente falta de consciência dos atos, mergulhando nas redes sociais, mergulhando no dia a dia, mergulhando num mundo onde as pessoas não têm mais, onde tudo pode ser calculado, digamos assim. E o que para o mercado de hoje em dia, digital, é maravilhoso, porque você pode, dessa forma, muito bem, planejar o que aquelas pessoas vão decidir Vender muito mais, né? vender muito mais. Então, tem essa onda também. Então, de um lado, uma revolução, digamos assim, que de possibilidades que nós temos de usar esse novo conhecimento a nosso favor, que nem é novo, né, mas que é um conhecimento mais, digamos assim, agora as pessoas têm mais acesso a ele. E do outro lado, nós temos muita gente se comportando como máquinas. Eu procurei agora saber quem é que foi que disse isso pela primeira vez, essa frase, mas eu não sei exatamente, não sei se foi Norbert Wiener, que era cibernética, que disse que o grande problema, o grande, é, é, digamos assim, o grande medo que nós podemos ter das máquinas não é por as máquinas virarem humanas, ou se tornarem humanas, se comportarem como humanas, e sim os seres humanos virarem máquinas, seres humanos se comportarem como máquinas. Isso tem um perigo realmente enorme, não é só pelo fato das pessoas estarem se acostumando a regras de máquinas, né? Digamos, sem o sim e o não. Se quiser que aquilo ali funcione, você tem que responder na linguagem das máquinas. Não tem como você discutir ali, não. Tem que ir para aquilo ali. A pessoa vai, né? Por exemplo, no banco, aqui está cada vez mais assim. No Brasil ainda tem filial banco, né? Você vai no banco, mas também tem mudado isso. Aqui antigamente tinha filial, você ia para o banco e tal. Agora é tudo online, quase tudo online. E, por um lado, é muito mais prático, você pode fazer tudo isso. Mas o que acontece? É só um exemplo de uma parte, está tudo muito digitalizado hoje em dia. O que acontece? As pessoas estão acostumadas que, por exemplo, se o sistema caiu, o sistema caiu. Não tem discussão. O sistema caiu. Se há 30 anos atrás você vai no banco, o seu gerente fala: eu não estou afim de te atender hoje, estou passando mal, você ia arrumar uma solução. Você ia discutir, você ia conseguir outra pessoa, você ia comunicar, você ia lidar, você ia sentir, você ia brigar, você ia ter uma experiência com aquilo ali, uma experiência maior de lidar com os seres humanos, de lidar com aquele mal-estar daquela pessoa, de procurar soluções, etc, etc, etc. Isso cada vez mais temos menos. A gente aceita o que tem, porque Então, a não gente está funciona. deixando de se Exercitar. capacitar para enfrentar desafios, para superar conflitos, né? Também conflitos, mas é tudo. A gente está colocando a nossa linguagem entre 0 e 1. A gente está mudando a nossa linguagem análoga, né, que era tudo, não tem 0 e 1, é uma coisa completamente caótica, né? Tanto a linguagem quanto a nossa forma de pensar. E isso que faz, na verdade, hoje em dia até tem pesquisas dizendo que o cérebro, quando ele está funcionando, ele dá um monte de erro. Tem um monte de erro, tem um monte de coisa que não funciona direito. Se você vai comparar com a máquina,
a máquina não conseguiria fazer nada daquilo ali, porque o código está tão errado que não funciona, não dá, impossível. Para a máquina, aquilo ali é fatal, ela não vai funcionar, não vai ter nenhuma decisão, não vai ter uma lógica. E as pesquisas estão mostrando que exatamente esses erros é o que pode ser a consciência e é o que pode ser o que nos faz cada vez mais transcender, né, as coisas. Então, Porque assim... estamos seguindo, né? Porque estamos inovando, criando, percebendo, descobrindo. Criando isso. A gente tem liberdade de poder fazer diferente do modelo padronizado, né? Isso é maravilhoso. Exatamente. A criatividade, o impulso da vida, a motivação vem disso, quer dizer. Isso. E a questão também de fazer coisas inesperadas, que ninguém consegue esperar. Às vezes isso é terrível para a gente, porque a gente gostaria de controlar as coisas. E, por outro lado, é fundamentalmente humano, é fundamentalmente natural nós sabermos lidar com o caos, sabermos lidar com o inesperado. E isso cada vez mais, o único inesperado que nós hoje sabemos lidar é se caiu o sistema ou não caiu o sistema. Estou exagerando, mas assim, cada vez mais, né? Então a gente, assim, mesmo quando caiu o sistema, não caiu o sistema, antigamente você procurava soluções, você fazia, né? Tinha como. Hoje em dia você aceita, a máquina não funciona, acabou. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista de um diretor de cinema. Hoje em dia, a plataforma ela encomenda um filme de determinada forma, porque os algoritmos estão dizendo que o número de pessoas que querem aquilo. Então, ele estava dizendo que ele não pode mais criar, ele não pode ter uma história dele, da história de vida dele. Os algoritmos que determinam a história. Eu olhei para isso e falei, gente, para onde nós estamos? Quer dizer, como assim? E a minha inspiração? E o que eu vou fazer com tudo isso que eu tenho dentro de mim? Se eu tenho que seguir um padrão porque o algoritmo está determinando. E as plataformas, Netflix e elas, streamings, estão funcionando desse jeito. Então, eles Exatamente. encomendam algo absolutamente enquadrado e o diretor tem que se enquadrar, ele pode criar algumas coisas. É exatamente isso que você está falando. E aí, o que acontece? As pessoas se acostumam a receber aquilo que elas estão esperando. Isso. Não Nossa. sabem lidar com aquilo que não é o esperado. Assim, a gente está generalizando aqui, tudo bem, mas é uma coisa, é uma onda também, é uma coisa que está acontecendo. E aí, o que é o segundo fator que é perigosíssimo nesse caso, né? Que é o ser humano virar máquina? Não só a falta de exercício do caos, né? Exercício de lidar com o inesperado, mas também o costume de que tudo funcione assim. E acaba-se que a forma de como você comunica, você vê como você é um Twitter, por exemplo, como as pessoas são agressivas. A forma de como você se comunica muda porque você é anônimo, você está com um algoritmo, está com uma máquina, está numa bolha, não tem digamos assim, a incerteza de ter o contato corporal ali com aquela pessoa que ela pode, de repente, né, ficar brava, você ter um confronto maior ali. Então, você pode falar de formas, se comunicar de formas que você não se comunicaria se fosse em presencial. Você acaba lidando com pessoas de uma forma inumana, você acaba não vendo o ser humano atrás daquelas palavras e você mesmo se comportando como se não fosse como se você não pudesse ser a próxima vítima, digamos assim. E o que acontece? Essas pessoas são aquelas que depois programam os algoritmos. Olha só, a gente fica preso nisso aí, cada vez mais maquinalizados, né? Exatamente. Eu estou aqui com Tilly Stingel, diretamente de Viana, doutora em comunicação. E se você tiver alguma pergunta, algum comentário, quiser mandar alguma coisa para a gente, tem o meu site, Gláucia Paiva Terapias, Instagram e YouTube no mesmo endereço, Gláucia Paiva Terapias. Por favor, participe, nos envie os seus comentários, sugestões, que depois eu encaminho para a Tília.
Tília, Sim. sendo a neurocepção a dimensão, sentido que percebe o ambiente, como esse conceito pode colaborar na construção de vínculos humanos? Pois é, voltando agora para exatamente aquilo que a máquina não nos proporciona, né? Que é a gente lidar com o inesperado. Como lidar com o inesperado? A gente tem que também, para a gente conseguir lidar com o inesperado, uma forma muito eficiente disso, de dar certo. Lógico, a gente sempre lidar com o inesperado, o nosso corpo, exatamente isso que essa neurociência também mostra, né? Que você vai ter uma reação para o inesperado, seja ela fight or flight, né? Você já nasceu com isso. Você refletir sobre isso, poder lidar com isso de uma outra forma, te traz outros horizontes, te traz outras formas de você lidar, encontrar soluções para aquela situação, que muda totalmente o contexto. Para isso, você tem um caminho que eu acho que é o mais, digamos assim, mais rico, é você conhecer os seus próprios mecanismos, né? Você saber lidar com você mesmo, com as suas reações, os seus, os seus automatismos, etc. Você saber, conhecer, lidar com isso, é um caminho para você também saber o que vai te levar a uma certa reação ou não. Você pode mudar aquilo ali, com aquela consciência. Então, eu acho que esse pensamento, essa ideia ou essa nova forma de ver as nossas ações nos abre várias formas, novas ideias de como achar soluções. A gente falou também na nossa masterclass sobre a questão do contexto, de como a comunicação ela depende do contexto, né? A gente está automaticamente já treinado para entender uma comunicação, uma frase, uma ideia, um gesto de uma forma num contexto, de outra forma no outro contexto, certo? Se uma criança grita comigo, eu não vou reagir da mesma forma que eu vou reagir com um adulto que grita comigo, etc. Pode ser a mesma coisa, o mesmo grito. Depende da pessoa, depende do contexto, depende se isso é num show, depende se isso é dentro de casa, no canto, depende de várias coisas, né? Depende até do cheiro que tiver no ambiente, depende de mil coisas. Então, nós temos uma coisa fascinante que são os nossos como é que se fala? Nossos sensos, né? Nossos sentidos. Que é uma coisa também que as máquinas, todos os que trabalham com máquinas também têm grande inveja do ser humano, porque é muito difícil você conseguir ter tantos sensores tão bem articulados. Hoje em dia ainda é impossível você ter uma máquina que ela consiga sentir só assim, um terço do que um ser humano sente, que seria a visão, o olfato, a temperatura, que mais? Assim, a pressão, por exemplo, essas coisas assim, já é uma coisa assim, a quantidade de dados para você programar ali, a quantidade de coisa. E também, É né, impressionante. a sensação que você absorve, se aquele ambiente é seguro ou se aquele ambiente é ameaçador. Isso vem pela pele e é isso que ativa o simpático, o parasimpático, e aí você fica no estado de luta ou no estado de acolhimento, ativa neocórtex, desliga, quer dizer, as funções executivas, quer dizer, Agora, como é que uma máquina vai fazer isso, né? Como é que uma pois máquina é. capta se o ambiente tem ameaça no ar ou se tem acolhimento no ar, né? Sim, existem pesquisas nesse sentido, existem máquinas que conseguem fazer partes disso, né? Conseguem simular partes disso que um ser humano consegue,
Mas sempre, no final das contas, falta consciência, tem aquela sim ou não, então vai acabar tendo um erro. Assim, o Tesla, por exemplo, eles fizeram o carro, né, Tesla, estava tendo uma curva ano passado, num parque nos Estados Unidos, que todos os carros Tesla, a maioria deles, não dava curva, eles iam direto para uma árvore, direto para uma árvore. E não acharam o erro, o problema. Alguma coisa ali no algoritmo, na programação, achava que aquela curva era para ir direto. Não adiantava você programar de uma certa forma, de outra forma. Já está tão complexo o sistema que a gente não consegue mais nem entender o que a máquina está querendo ali fazer. O que a gente consegue entender, ela não está entendendo o que a gente quer. Ela está entendendo o que ela está querendo entender. Porque a gente programou de uma certa forma, parece que está entendendo o que a gente quer. Mas não. Tem ali alguma coisa que a gente não entende, que ela entende de outra forma. Ou entende, eu nem diria entender, né? Porque a gente tem essa tendência de colocar máquinas como se fossem humanos, botar uma linguagem que na verdade, é uma coisa que a gente deveria evitar, né? O que a gente chama de antropomorfismo da máquina, que não é uma coisa legal na comunicação também, a gente falar de máquinas como se fossem seres humanos, que não são. Né? Sim. Então, você está trazendo aqui para a gente, né, que a gente tem duas polaridades, né? Uma de se tornar muito mais automático e viver no piloto automático sem o uso da consciência, né? Que é o que o online o digital está fazendo a gente entrar, o Netflix está fazendo, não sei o que dizer, né? É a tendência, o mundo Não funcionar. só no online, todos os serviços também estão se tornando Exatamente. digitais. O mundo funcionar à base de algoritmos, e isso vai entrar num condicionamento. E a gente tem a outra tendência, que é o desenvolvimento da neurocepção, da sensibilidade, desse outro lugar, que você se desconecta do mental, do emocional, e aí se autorregula, muito pelo contrário, né? O outro te desregula, e esse aqui autorregula, né? Mas olha só, não é uma coisa bem sistêmica isso, né? Um lado vai para um extremo, o outro Totalmente. vai para o lado extremo, né? Tem que ter Totalmente pensamento sistêmico, Tília. um equilíbrio. Aí um vai para um lado, o outro vai para o outro lado. Tem que ter esse equilíbrio, né? Então, acho Maravilhoso. interessantíssimo isso. Inclusive, Tília também é formada nas constelações. Então, Sim, verdade, esqueci de falar toda isso. a visão sistêmica disso tudo. Quer Sim, dizer, ao pelo... mesmo tempo que nós estamos, para mim, a gente está descobrindo o caminho da cura, estamos virando máquinas, né? Quer dizer, são as duas coisas que estão acontecendo paralelamente. Porque quando você porém, o eu acho que corpo percebe, isso te aumenta a tua chance de percepção, de autoconhecimento e de poder dissolver os seus nós, os seus traumas, né? O sistêmico, transgeracional e biográfico, quer dizer, e do outro lado tem essa possibilidade das pessoas ficarem mais mecanizadas ainda. É incrível isso. Mas assim, eu acho que a gente não está se transformando em máquina ainda, a gente tem várias chances ainda vindo por aí. Eu Sim. acredito que a gente está num primeiro momento de fascinação, então é algo novo, né? Então é como se fosse aquele filósofo, não, ele é histórico, historiador, Yuval Harari. Ele fala que na primeira impressora, e aí começaram a imprimir os textos, que os primeiros textos eram sobre bruxas, sobre fofocas, coisas horríveis para prejudicar outras pessoas, algumas vezes, né? Com fantasias, com superstições, etc. Então, as pessoas procuravam esse tipo de informação ali para passar, né, por papel um a um, tal, aquela novidade. E a mesma coisa está acontecendo na internet. A primeira coisa é fofoca, não sei o quê, não sei o que lá, aquela vontade de compartilhar aquilo ali. A gente já vê que cada vez mais o Facebook está perdendo muita gente, né? Perdendo muitos accounts.
cada vez mais as pessoas começam a... Não é mais tão interessante. Eu acredito que vai mudar. Isso não vai ser mais esse hype, essa coisa assim que hoje em dia ainda que vai mudar, se não vai ser mais determinante na nossa comunicação tanto. Não sei também como será, mas eu acredito que não vai continuar dessa forma que a gente está vivenciando aqui. Eu também acho que é um papel importante da gente estar sempre pontuando essa questão, mostrando para as pessoas onde é que a gente está, para onde a gente está indo se a gente continuar assim, para realmente, quando as pessoas decidirem não usar dessa forma mais a internet, dessa forma para comunicação, elas também saberem quais são as outras alternativas, o que a gente realmente pode querer desse meio, que também é fascinante e também traz muitas possibilidades para a gente, né? Então, acredito que nossa função é de estar mostrando assim quais são os perigos e para onde que a gente pode ir se a gente continuar dessa forma. Então, eu não acredito que a gente está virando máquina ainda, mas tem essa possibilidade, sim, de uma grande porção. E aqui uma última pergunta. O que você sugere como prática sensorial que poderia fazer diferença no dia a dia das pessoas, né? Eu tenho falado muito na presença, na prática da presença, que é uma forma de você manter a tua percepção ativada, acordada, e aprender a sair da mente das emoções, né? E isso tudo autorregula, é um lugar muito interessante de estar. O que você poderia indicar para a gente com uma prática sensorial que poderia fazer diferença no dia a dia das pessoas? Olha, eu acho que eu, como brasileira aqui, numa cultura bem mais distante das emoções, digamos assim, é, eu tive que aprender, né, a lidar com isso de uma outra forma. Eu sou uma pessoa naturalmente bem emotiva, por várias, digamos assim, em vários espectros das emoções. Mas eu trabalho aqui, eu tenho meu círculo de amigos aqui, etc. Então, eu tive que aprender a lidar com isso de uma outra forma. Então, uma coisa que, assim, prática, que eu sempre faço é prestar atenção na respiração, Uhum. prestar atenção de como, né, como está a minha respiração, respirar de outra forma, parar alguns minutos, segundos para pensar nisso, para respirar de outra forma, contar até 10, ou de 10 até 0, né, de voltar aquilo ali. E outra coisa que eu faço também, que é uma coisa minha, que eu aprendi não sei quando, não sei onde, eu sei que ficou, estimular a tireoide aqui com aquele tapping, né? Aquele ficar batendo aqui, isso me ajuda muito a parte da emoção. Fica uns 3, 4 minutos assim. Tanto a estimulação quanto você está nervosa, né? Você quer fazer alguma coisa com as mãos, então fazer isso aqui me ajuda, né, a ter contato com o corpo, a dizer, estou aqui, eu sou eu, estou aqui, né? Eu sou a Tília. A respiração e esse método do Greenberg também tem me ajudado bastante. São essas coisas que eu faço. Estou falando uma coisa bem pessoal, porque como também não sou terapeuta, eu não tenho nenhum método que eu... Então, mas esse movimento que você está falando, né? Eu Uhum. tenho que pensar para fazer, então eu saio da mente e venho para cá, porque eu estou fazendo um movimento mecânico. Ao mesmo tempo, eu tenho que dosar o toque no meu peito, porque ou eu vou fazer muito forte, ou eu vou fazer muito fraquinho e talvez não vou sentir. Então, eu ponho atenção em outra coisa, né? Sim, Eu sim, estou sim. colocando, né? E além do que o corpo está recebendo, o corpo está sentindo. Uhum, E isso é a neurocepção, né? Quer uhum, dizer, ponho atenção no corpo, percebo o que eu estou fazendo, o corpo está recebendo e eu começo a sentir um relaxamento de alguma forma. Quer dizer, eu estou saindo do pico de estresse, do pico de ameaça lá de algum motivo e começo a me autorregular. É literalmente isso e é tão simples, sim. e isso que é de graça, é nesse sentido que eu É, estou falando. Isto isso. é
você para e você começa a praticar alguma coisa. Então, prestar atenção na respiração pode ser em qualquer hora do dia, né? Isso é você com você. Exatamente. Bater no peito, né? Exatamente. Logicamente, terapeuticamente, existem muitos métodos com acompanhamento. Mas a Isso. neurocepção, ela é possível ser desenvolvida individualmente com pequenos hábitos, como, por exemplo, esse que você trouxe, que deve ser muito interessante. Eu vou experimentar, vou praticar e conforme for, incluo lá no meu vídeo mais uma possibilidade. Eu sei que a técnica, se você quiser procurar, a técnica chama-se tapping, tocar assim, né? Também tem na cabeça, tem uns lugares específicos que eu não lembro mais. Então, ficou só isso aqui, e que me ajuda bastante quando você vai também dar uma palestra, antes de ir para a palestra. Tanto que você fazendo mais forte também ajuda na respiração para a fala, né? Porque relaxa aqui esses músculos daqui também. E, assim, esse aqui é o que ficou e é o que eu mais uso e o que eu recomendo. E aqui, para a gente estar encerrando, Tília, qual Sim. a mensagem que você poderia passar para a gente a respeito dessa educação sensorial, dessa dimensão sensorial? A minha mensagem, acho que é uma grande responsabilidade, trazer uma mensagem. É, eu acho que é ter a curiosidade, assim, continuar curiosa sobre si mesmo, sobre as possibilidades que ainda podem ser abertas na sua vida para novas soluções, para novas jornadas, independente da idade, independente dos planos que você tem para sua vida. Sempre para mim, eu acredito que sempre é algo que vai enriquecer o seu repertório, a sua vida, a sua forma de lidar com as situações difíceis. E é isso, acho que é continuar é, se interessando, continuar com a curiosidade sobre si mesmo, não deixar essa curiosidade morrer, não deixar ela para desaparecer, né? Ter. Diminuindo, né? Às vezes a gente fala, não tem sentido, não adianta mais, não tem mais o que fazer mesmo, é assim, tá bom assim, não quero mudar mais também nada, não, me acostumei. Mas, assim, mesmo se você não quiser, não precisa mudar na sua vida nada. Eu acredito que, às vezes, a gente faz algo, tem uma experiência dessas, e lá na frente você vai ajudar alguém com essa experiência. Você vai conseguir dar um conselho para uma pessoa, vai conseguir dar um caminho para uma pessoa, mesmo sem você, não precisa ser terapeuta nem nada. Para Sim, você ser uma pessoa, e aí você vai ser conseguir humano. um ser humano nesse mundo, né? Lidando com outras pessoas. Então, eu acho que é algo que sempre vale a pena. Então, continuar sempre pesquisando, sempre curiosa. Estamos É isso. aqui com o Tilly Stingel, direto de Viena, doutor em comunicação. Tivemos esse papo aqui delicioso. Se você tiver alguma pergunta, algum depoimento, algum comentário, por favor, nos envie. Gláucia Paiva Terapias, Instagram, YouTube, meu site. Estamos aqui abertos exatamente para manter a curiosidade, para a gente Exatamente. descobrir exatamente isso. O que mais podemos fazer, né, para nos autorregular emocionalmente, fisiologicamente, ter alegria no coração, ter paz na alma. Esse é o É sentido. isso. É Tília, isso. muito obrigado por essa conversa. Muito Eu que obrigada pela tua disponibilidade. É uma delícia conversar de comunicação, dá vontade de continuar. Quem sabe é? Bem Brasil, né, Tília? Bem Brasil. vai. Exatamente. Quem sabe a gente consegue marcar mais uma entrevista dessa. Obrigada. Seria um grande prazer. Parabéns pelo seu projeto, parabéns por essa ideia, acho uma ideia incrível. Espero que você tenha muito sucesso com isso, que muitas pessoas usufruam dessa oportunidade e continue assim, Glaucia. Você para mim e para muita gente, é uma referência, um exemplo. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Tá? Ok, tudo de bom.
Até mais. Obrigada, até mais.